Se vocês quiserem saber de alguma coisa mais da Stock, podem perguntar, logicamente. Mas, olha, Fórmula 1, Regi, que coisa. Eu acho que o que tem que falar é a McLaren, né? Nossa Senhora, que coisa maravilhosa poder ver uma melhora de uma hora para outra assim, até porque nós aqui no Batendo Roda falamos na primeira prova do ano qual era o pior carro. Se era a AlphaTauri, se era a McLaren, né? Então, é impressionante quando uma coisa... isso acontece, assim, é muito difícil você acertar um carro de corrida. Dá para ver com a Mercedes, um carro que não está nascendo, que não nasceu muito bom, assim. E um carro da McLaren era quase que previsto que os caras jogariam a programação no lixo e vamos começar o ano que vem, né? Vamos pensar no ano que vem. Mas não, eles foram lá, mexeram muito na asa dianteira. É um carro que não é lento na reta. A gente viu o próprio Hamilton tentando ultrapassar e você vê que estão muito parelhos, assim, né? O Hamilton com o Norris. E, cara, fazia muita curva no fim de semana. Então, nos treinos de sexta-feira você acha, opa, estão ali, mas não vão aparecer. Porque, por exemplo, a própria Williams, ela ficou muito bem o fim de semana. Foi sensacional de ver ali tanto o Sargent quanto o Albon, que está sempre por ali. Então, né, o Albon entre os 10 tal, mas ele no treino de sexta-feira acho que foi segundo, se eu não me engano. Então, mas desaparece um pouco porque talvez eles andam mais descarregados em termos de gasolina. Mas quando a gente viu os dois McLaren ali em cima, a gente meio que pensa, opa, vai cair para sétimo, oitavo. E na classificação mandaram muito. Assim, o Verstappen teve trabalho naquele setor 3 para buscar, porque já dava quase como perdido. O 1 e 2 já estava perdido. Isso aí. Agora, isso é muito bom de ver, é muito bom. Piloto como Lando Norris, que a gente sempre acreditou muito nele. E o Piastri, assim, não estava fazendo... Ele estava sendo uma grande decepção. Depois da McLaren e a Alpine brigarem por ele, aquela coisa toda, você fala, pô, estão brigando por um gênio. E o cara estava 9-1 em posições de largada a favor do álbum. Mas andou, fez uma boa classificação e andou na corrida legal. É isso. Eu fiquei assim entusiasmado com o pace, né? Com o ritmo que tinha essa McLaren. O pessoal perguntando o que aconteceu, o que acontece com a Ferrari. É o mesmo tipo de coisa. É um carro rápido em situações de pneu novo em classificação, mas na corrida eles estão perdendo rendimento porque o carro começa a ficar traseiro. Tanto é que a gente viu a ultrapassagem, acho que foi o Leclerc que perdeu 3 posições em 3 curvas, porque estava com a traseira indo para o espaço. Então, realmente não tinha muito jeito. Eles não tinham o balanço que precisavam. É um momento difícil para a Ferrari. Tá muito... assim, eu não sei o quanto é verdade, né? Mas quando começa a falar muito que o piloto tá brigando com a equipe ou tá falando demais, e aquela coisa fica assim, né? Onde tem fumaça, pode ter fogo. Tem fogo. Então, é um pouquinho dessa situação aí que não sei o que tá se passando entre o Sainz e a Ferrari, mas parece que tá dando uma azedada assim. O comentário é que a Ferrari quer o álbum, né? E que não é difícil pegar, porque o álbum tem aquela amarração com a Red Bull, aquela amarração com o Helmut Marko, mais ou menos. Porque ele foi tratado pelo Marko, né? Sim. Então, mais mas ou menos. Você acha? Eu teria minhas dúvidas, sabe por quê?
Porque guiar para a Ferrari não é porque eu guiei e porque então eu fui maioral, não. Mas olha, como experiente, com experiência nesse sentido, guiar para a Ferrari não é só talento natural. Você tem que ter uma estrutura, um equilíbrio e principalmente a cabeça. Por quê? Porque você sabe, praticamente a imprensa italiana vem morar dentro da tua casa. E aí eles comentam muito bem se você estiver indo bem e muito mal se você estiver indo mal. E aquilo pode fazer com que o cara fique desapontado, depressivo, triste, angustiado. Tem todas as coisas que ser um piloto da Ferrari tem os seus plus, mas tem os minus também, né? Não tem jeito. Por quê? Porque ficam aparecendo o tempo inteiro. Você não tem mais sossego e é acompanhado o tempo inteiro. Então, levar o álbum para lá, que foi um cara que, no dia que foi jogado ao lado do Verstappen, não andou bem, pode ser uma boa jogada? Você pegaria o Gasly, por exemplo? Não dá. O Gasly andou muito bem quando estava com um piloto, né, de repente com o Tsunoda, e agora com o Ocon tá tendo dificuldade, entendeu? Então, quando um cara já passou por dificuldade, você tem que examinar se ele volta a ter os defeitos ou não. Então, falando do Checo Pérez. O Checo Pérez realmente não está andando muito bem neste momento. Mas você colocaria quem para andar do lado do Max Verstappen? Quem? Não tem. Se você pensar, vamos colocar do lado vamos pegar o Norris, que é muito promissor naquela minha categoria de passar do muito bom para fenômeno, né? O muito bom 10 vira fenômeno 1, né? Que vai indo desse jeito e a gente... Aí, assim, o Verstappen é fenômeno, 8, 9, né? Não tem jeito de não dar essa nota pro cara. Aí você coloca o Norris lá, numa equipe que o cara já tá lá há muito tempo. Será que vai queimar? Será que ele consegue? Aí eu pegaria um Piastri. Que ganhou tudo que fez na vida, que você dá uma chance para ele para comparar com o melhor, que foi quando eu ainda tinha 29 anos, quando eu fui comparado ao Schumacher. Tinha todas as dificuldades, tal, não sei o quê. Eu só falei bem claramente, eu só assino se não tiver nada no meu contrato que exija alguma coisa. Tanto é que depois todas as outras exigências, essas coisas que aconteceram no palavreado. No escrito não tinha, porque eu falei, eu só assinava dessa forma. Então, outro dia eu vi uma entrevista do Coulter, que ele falou que ele chegou a ter um contrato, uma prévia de um contrato com a Ferrari, que ele não aceitou porque estava escrito. É engraçado, porque eu não sei nem que época que ele falou com ele, se foi antes da minha época. Depois eu acho que não, porque ele já estava indo para a Red Bull, se eu não me engano, aí já ele encerrou a carreira bem antes que eu. Mas... Oi, Bode. Então é uma dificuldade de saber quem que você pega para segundo piloto de um cara fenômeno, entendeu?